Oi, eu sou o Felipe e eu vou apresentar uma parte do trabalho da cadeira de Gerenciamento de Configuração de Software do segundo semestre do curso de Engenharia de Software da PUC. O grupo do trabalho sou eu, a Luísa e o Lucas, e basicamente a ideia do trabalho era simular um projeto colaborativo com o Git, o GitHub e alguns outros meios de automação. Então, no começo, a gente tinha que escolher um exercício para praticar esse repositório e a gente pegou um exercício sobre truco no Bcrowd. E a ideia é muito simples, tem o jogo truco, tem várias regras, sequência de cartas. Então a ideia é que tu vai ter uma entrada com o número de partidas e depois seguido as cartas de cada um do jogador em cada rodada da partida. E a saída é simplesmente o resultado, quem ganhou quantas. Então aqui temos duas partidas, a primeira ganhou um, a segunda ganhou o outro. Bem simples. E daí no meio do projeto a gente tinha que corrigir, fazer algumas atividades, eram 7. Então a gente criou esse issues maior aqui, usando o GitHub Issues, e a gente dividiu ele em 7 etapas, cada um pegou uma para fazer. E a primeira, que começa desde a criação do repositório e vai até o README, a Luísa vai explicar agora um pouquinho. Eu criei um repositório com a licença do MIT, o gitignore com template para Java e um README padrão. Em seguida, eu criei um branch para o README e coloquei o meu nome e fiz um push. O Felipe botou o nome dele e fez um push, o Lucas botou o nome dele e fez um push. Depois, fizemos um pull request, um PR, que mergiu com a main porque não tinha nenhum conflito, já que só tinha nossos nomes. Logo depois da parte 1, a gente tem a parte de automação de construção, que basicamente a gente tinha que instalar uma ferramenta como Maven ou Gradle, ou alguma outra que o grupo soubesse, e daí verificar o programa e os testes. Então, para isso, como ninguém do grupo sabia outra, a gente decidiu que não ia inventar. Seguimos a documentação do Maven, que foi sugerido pelo professor. A gente passou um trabalhinho aqui, mas logo em sequência tudo funcionou. A gente criou essas pastas aqui. Então a gente criou esses arquivos aqui, publicamos no GitHub e show de bola, a automação funcionando, o teste funciona, passo 2 concluído. Bom, meu nome é Lucas e vamos lá. Tá, no 3. No 3, eu fiquei responsável por clonar o repositório no meu computador, o outro computador, e verificar se a atividade 2 foi feita com êxito. Eu baixei o repositório, clonei ele pelo Git Desktop, baixei o Maven, configurei o Maven, testei e tudo ok. Basicamente isso. Bom, na 4 não tem muito o que falar. Eu abri a pasta de actions no Git, criei um novo workflow e já usei já o workflow pronto para o package Maven. Aí isso já facilitou muito o trabalho em si da equipe. Para configurar o code scanning, eu fui em Security, Code Scanning, Add Scanning Tool, Code Key Analysis e fiz o push do arquivo YML na main. E já que não deu erro, eu terminei a minha issue por aí. Certo? Então, para a atividade 6, que era uma atividade colaborativa, a gente tinha que de fato resolver o enunciado, que é uma cadeia de programação, então eventualmente a gente ia ter que programar alguma coisa, não era só automação. Então a gente veio aqui no Bcrowd, fez a nossa solução, eu já vou deixar enviando ali no fundo. Voltar aqui para o grafo. A gente tinha feito então o README, cada um botou seu nome, show de bola, foi emergido. Daí umas questões de deixar o README mais bonitinho, incluir enunciado, não sei o que. Uns erros que foi mexido na main. E daí começamos aqui o branch do exercício do truco, tinha que ser feito no exercício próprio. E eu comecei aqui criando um esboço bem básico, que ele funcionava, mas ele não estava direito com o Bcrowd, nem com nenhuma especificação. Então era basicamente que eu criei uma comparação de números. Quem tivesse o número mais alto ganhava, mas não é bem assim que ele deveria funcionar. Então foi lá o Lucas uns dias depois e adicionou a resolução mesmo. Ele implementou essa questão de comparação de números que tem lá no truco, que o As, o 1 é maior do que o 12, o 10, por exemplo. Então isso aí tinha que ser feito. Mas ele não ficou ainda 100%, porque o Bcrowd é meio chatinho e de fato tinha algo errado. Então foi lá a Luísa na hora de corrigir, na hora do PR, ela viu, tá, tem algo errado e eu achei meio bagunçado. Então ela deixou um pouquinho menos poluído, corrigiu os valores, essa questão aí do A que estava comparando meio errado, e adaptou para que ficasse compatível com o Bcrowd. Então, e eu fui lá, testei no Bcrowd, inclusive deve ter testado lá agora, não? Ainda tá rodando. Mas eu testei e funciona, ele foi aprovado pelo Bcrowd, passou lá. Então, se a gente abrir aqui o PDF,
ele foi aprovado. Show de bola logo em sequência, tudo funcionando bonitinho. Atividade 7, que era sobre automatizar um teste sobre esta mesma solução, então enquanto a solução está rodando, essa aqui sim, voltei eu a ser responsável, então eu tive que criar uma classe de teste de unidade para testar aquele mesmo programa anterior. Então, como é que eu fiz isso? Isso aqui é essa parte que é exercício truco teste. Então aqui no teste, eu primeiro excluí os arquivos que a gente tinha baixado lá na atividade 2, que era o padrão da configuração do Maven, porque eu não ia mais usar e agora eu queria ter os meus testes e o meu main, etc. Então, para testar, eu decidi que como o bcrowd ele aceita entrada por sistema, por system-in, que a gente ia ter o nosso programa funcionando por arquivos. Então eu criei 3 arquivos de texto, cada um com as partidas, no mesmo modelo que está lá no bcrowd. Eu criei isso daí eu mudei um pouquinho a arquitetura aqui em Java Btask, eu criei um ramo para isso. Depois eu aprovei essa configuração do bcrowd, eu vi que ele estava funcionando. E fui lá criar os testes. O arquivo main, ele tinha a questão de que o main, por padrão, ele é void, porque por padrão o main sempre é void. Então o void a gente não tem como fazer um teste para o void. Então eu criei, e aqui tem umas validações para string se tu quiser mudar a entrada, vou mostrar isso depois. Aqui a entrada do bcrowd, então se tu tiver no bcrowd, tu descomenta isso aqui, porque daí ele aceita a entrada do sistema, mas como a gente está aqui no local, no nosso PC, vai ser o nome do arquivo, o input. Então o teste é por arquivo. Daí, voltando ao problema do void, é que tu não tem como fazer um assert, tu não tem como comparar o resultado de um void. Então, criei outro método, nem me preocupei com dividir o método, eu simplesmente criei outro método que devolve um inteiro, um vetor de inteiros, porque é o resultado de um de outro. E daí esse resultado ele retorna e aparece lá na main. Porque aí com esse retorno a gente pode vir aqui no teste e ver, eu sei que com uma partida, e porque uma partida, esse é o exemplo que está lá no bcrowd, ele mostra aqui que uma partida, ele dá aquele exemplo lá, então a resposta é um 0. E depois um 1 e 3, 2. Então eu criei essas mesmas partidas, aqui uma partida, 2 e 3. Então uma partida espera um 0, 2 espera um 1, 3 espera 3, 2, 5 espera 3, 2. E daí eu vi se esse array aqui do main, os resultados do main com aquele arquivo, era igual ao esperado. Fiz isso para as 3 partidas, os testes funcionaram. E então tudo testado bonitinho. Daí a única questão é sobre a leitura de arquivos, isso ainda funciona. Quer dizer, primeiro ver o grafo ali. Daí testei, renomeei, arrumei o config, porque ele estava com o padrão do teste, então eu tive que mudar para que ficasse no nosso main, mudar o package e etc. E então, finalmente, a gente testou uma última vez o projeto, tem no Maven. Isso aqui eu já fiz antes, mas vou dar de novo porque vai que algo tenha mudado. Os testes estão ali em cima, as três resultados esperados do teste, todos correram bem, tudo certo. E daí para rodar, tu dá um java jar target truco 1.5 jar, e esse aqui é o padrão, se tu vê lá na main. O padrão, caso tu não digite nada, são as 5 partidas, mas tu pode passar aqui um argumento diferente. E para tu passar esse argumento diferente, como eu falei antes, tem que ser por arquivo. Então, se tu quiser criar um arquivo, por exemplo, 3 partidas e o nome não importa, não precisa ter matches, ele só tem que ser um arquivo de texto. Tu bota aqui que tu vai fazer 3 partidas, a primeira vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, segundo o contrário. Então aqui a gente tem um empate, depois eu vou fazer 10, 4, 1, 2, 3, 11. Então aqui 10 é maior que 2, ele ganha, 4 é maior que 3, tá, então o primeiro ganha. Então isso aqui deve dar 2-1, se eu ainda sei corrigir truco. E daí pra tu testar com esse arquivo que tu criou é muito simples, tu adiciona aqui um parâmetro no args, entre aspas, tu bota aqui o nome do arquivo que tu quer, e tu poderia botar um arquivo composto com path e tal, mas como ele tá na raiz, 3 partidas 3xt, 1, 2, exatamente. Então a saída é diferente porque tu mudou a entrada. Ele aceitou de novo, quando eu tava fazendo os testes. Show de bola, tudo funcionando, atividade 7 terminada. O Lucas testou isso daí que eu acabei de fazer, então funciona. E foi esse o trabalho, o projeto T1. Muito obrigado.